do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém, e graças a Deus. E pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Amém. Boa noite. Graças a Deus, Senhor Jesus. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Que bom a sua presença aqui. Como é bom sentir a presença de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Bom, nós estamos aqui na quarta-feira da família. Eu tenho trago entendimento para você. Nas quartas-feiras tem um estudo que nós estamos fazendo sobre Êxodo, né? Estamos aprendendo um pouco sobre a história de Êxodo, o próprio Moisés, né? E hoje eu queria trazer uma mensagem para você em Êxodo, no capítulo 17. Vai abrir na sua Bíblia em nome do Senhor Jesus. Êxodo capítulo 17. Isso, depois de Gênesis tem Êxodo capítulo 17, no versículo 1. Tem uma coisa que Deus colocou aqui no meu coração, que eu queria transmitir essa mensagem para você aqui hoje. Uma coisa muito forte que Deus tem falado comigo. Eu queria trazer para você essa mensagem em nome de Jesus. Amém, Jesus? Êxodo capítulo 17, versículo 1. A gente está aprendendo um pouquinho sobre a história de Moisés, como foi a história de Moisés, como ocorreu, né, esse processo na vida de Moisés. Nós sabemos que o nosso Deus tem demonstrado, né, o poder dele nesse livro de Êxodo. Deus tem mostrado como que ele fez para libertar aquele povo do Egito, como que ele fez para livrar aquele povo, né? A Bíblia diz que eles estavam na escravidão. Então você vai perceber, pessoal, o poder de Deus nessa mensagem, o poder do Senhor nessa mensagem, né? Aqui no versículo 1, Êxodo capítulo 17, versículo 1, vai dizer assim, ó: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim. E não havia ali o que, pessoal? Água para o povo fazer o quê? Para o povo beber. Então você vê que esse povo, eles começaram a enfrentar agora uma outra batalha. Você vê que esse povo é um povo que enfrentava a batalha. Mas eu sempre trago para você que enfrentar dificuldade é normal. Enfrentar batalhas na vida é normal. Todos nós enfrentamos. Sim ou não, pessoal? Ou você vive a sua vida perfeita aí? Glória a Deus, em nome de Jesus, né? Mas todos nós enfrentamos batalhas. Todos nós enfrentamos dificuldade. Mas o que eu quero trazer para você aqui nessa noite? Eu separei um tema para essa mensagem. Eu separei assim, ó: incredulidade versus fé. O que seria uma incredulidade, pastor? Aquela pessoa que não crê, aquela pessoa que não tem fé, que não confia, né? Isso é uma pessoa incrédula. E o que seria uma pessoa que tem fé, pastor? É aquela pessoa que é para frente, né? Aquela pessoa que está sempre disposta a ter a obra de Deus. Isso é uma pessoa que tem fé. Você vai observar, pessoal, nessa passagem, que esse povo, eles começam a sentir falta de água, né? E camarada, de vez em quando, essas guerras de água também, né? De vez em quando é uma guerra em camarada com falta de água, mas não vai prover também em nome de Jesus. Amém, pessoal? Você vai ver aqui, pessoal, no próximo versículo, no versículo 2, vai dizer assim, ó: então contendeu o povo com Moisés e disse: dai-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendes comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que não fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos o que, pessoal? Aos nossos filhos e ao nosso ao nosso gado. Então você vê que aquele povo, eles começaram a murmurar, eles começaram a reclamar. E qual era a reclamação daquele povo? Tudo começou por causa do quê? Da água. Porque estava tendo falta de quê, pessoal? De água. E eles começaram a murmurar. Só que o que eu comecei a mexer nessa palavra e comecei a observar aqui, pessoal? Eu observo que eles começam a reclamar porque eles estavam pensando primeiro em si mesmo, em si próprio. Isso é uma pessoa egocêntrica. É uma pessoa que pensa em si próprio, em si mesmo. É uma pessoa que só pensa nela. Então eles só estavam pensando neles, né? Eu estou com sede, né? Como é que é? Não tem uma água nesse lugar. Eles começam a reclamar. Daqui a pouco, eles começam a murmurar que os filhos deles estavam com sede. Então eles estão reclamando de si próprio. E depois eles estão olhando para quem? Para os filhos.
Você vê que eles começam a reclamar, começam a observar os filhos, né? Por exemplo, quando o seu filho ele fica doente, muitas vezes, né? Fica com uma enfermidade, isso mexe com a cabeça, sim ou não, pessoal? Os pais ficam preocupados, né? Porque é seu filho, você quer dar carinho, você quer dar atenção, né? Se você tiver dinheiro para comprar um tênis, por exemplo, um sapato, só que o seu sapato está furado e do seu filho também, você compra o sapato para você ou para o seu filho? Para o seu filho. Então você vê que os filhos estavam mexendo com a mente daquele povo. Eles começaram a murmurar, porque eles estavam sentindo sede. Eles olham para o lado e vê os filhos sentindo sede. E outra, eles estavam observando que os gados dele, né, a prosperidade, também estavam passando dificuldade. Então eles estavam pensando em três coisas: neles mesmos, na família e na prosperidade. Nessas três coisas que eles estavam pensando, mas a principal, eles não estavam pensando que era em quem, pessoal? Em Deus. Eles não estavam pensando que o nosso Deus foi aquele que jogou as 10 pragas no Egito para livrar aquele povo. Eles não estavam pensando que o nosso Deus foi aquele que abriu o mar vermelho para o povo passar. Eles não estavam pensando que o nosso Deus transformaram as águas de Mara em águas doces, as águas amargas. Lembra dessa passagem? Pregamos há pouco tempo. Eles não estavam pensando nisso. Eles não estavam pensando que Deus poderia fazer isso na vida deles. Deus mandou pão, Deus mandou carne para aquele povo. E eles só conseguiam pensar neles mesmos, na família deles e na prosperidade. O que eles deveriam pensar ali, né? Não, peraí, se o meu Deus fez isso tudo lá atrás, agora Ele pode prover sobre essa água também. Agora Ele também pode prover sobre esse lugar. Cuidado com a murmuração com falta de água, hein, camarada? Cuidado com isso. Sei que às vezes é uma luta, uma batalha, né? Com falta de água, né? Mas tente não murmurar, tente não reclamar. Clame a Deus, comece a orar no dia de Deus. Ah, pastor, mas é só água que está faltando, né? Mas clama ao Senhor. Deus ele vai abençoar você em pequenos detalhes também, pessoal. Diga glória a Deus. Comece a clamar a Ele. O que me chama a atenção nessa mensagem é no versículo 4 até o 7. Vai dizer assim no versículo 4, ó. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Você vê que ele está com medo, né? No versículo 5 vai dizer assim, ó. Então disse o Senhor a Moisés. Olha a resposta de Deus: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão o que, pessoal? Águas, e o povo vai fazer o que? Beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciões, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: o que eles falaram, pessoal? Está o Senhor no meio de nós, ou o que, pessoal? Fala assim comigo, ó, incredulidade. Esse povo começou a ter incredulidade. Esse povo não estava confiando nas coisas que Deus estava fazendo para esse povo. Eu pergunto para você, pessoal, quem tem testemunho para contar de bênção sobre a família? Levanta a mão. Deus já abençoou? Tem testemunho de enfermidade, já foi curado de alguma coisa? Já teve sim ou não? Então nós que já temos testemunho, né, dessas obras, nós não podemos deixar de confiar na palavra de Deus. Se Deus já fez algo sobre a sua vida, você não pode deixar de confiar no que Deus tem para a sua vida. Pastor, Deus já me abençoou, só que agora eu estou com esse problema aqui, pastor, e eu acho que esse problema Deus não consegue fazer. Realmente Ele não vai fazer dessa maneira. Se entrar em você a incredulidade, se entrar em você o se entrar em você o porém, se entrar em você mas eu não sei se vai conseguir, Deus já não faz. Quando existe incredulidade, o nosso Deus não faz. Quando existe fé, o nosso Deus faz. É assim que funciona. Você vê que esse povo, eles estavam perguntando, né? Ele está falando: será que Deus está no nosso meio? Sim ou não, então? Será que o nosso Deus está conosco? Sim ou não, então? Eu coloquei uma frase assim, ó: Deus faz, mas os olhos não querem enxergar. Eu coloquei essa frase. Deus está sempre fazendo alguma coisa, Deus está sempre abençoando a sua vida, mas se essa incredulidade entra em você, Deus já não vai fazer mais. Se entra uma incredulidade sobre a sua vida, será que Deus vai fazer? Já não vai fazer.
Se você ficar com esse pensamento de si, mas eu acho que Deus não vai conseguir, eu acho que eu não consigo fazer isso, sinto lhe informar, mas se você estiver com uma pessoa incrédula, que não confia na palavra de Deus, Deus já não vai fazer nada sobre a sua vida. Por quê, pastor? Porque Deus já fez. É isso que nós precisamos compreender. Jesus não vai descer de novo para se entregar na cruz de novo. Ele não vai fazer mais isso. O próprio Jesus, ele já se entregou naquela cruz por mim e por você. Diga glória a Deus. O próprio Deus já fez isso. O próprio Deus já tornou você mais do que vitorioso. O próprio Deus já deu a vitória para você. Então não existe o se, não existe o porém, não existe o mais. Deus vai fazer em nome de Jesus. É isso que nós precisamos determinar. É isso que nós temos que acreditar. Pastor, o que significa essa incredulidade desse povo? Vou dizer para você uma frase: ausência de fé. O que estava existindo naquele povo é a ausência de quê? De fé. A ausência de fé era o que estava acontecendo ali. Vamos falar sobre fé? 2 Coríntios capítulo 5. Deixa marcado que nós vamos voltar para isso. 2 Coríntios capítulo 5. Olha o que vai dizer a mensagem. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, uma coisa que eu quero trazer para você. 2 Coríntios, capítulo 5. Esse aqui você já sabe de qual, já sabe de cabeça aí, essa mensagem. Pastor, a mensagem hoje está grande? Não. A mensagem está curta e objetiva. E tem revelação da palavra. Amém, Jesus? 2 Coríntios capítulo 5. Se você precisar de ajuda aí, pode chamar a minha equipe aí. Está pronto para ajudar você em nome de Jesus. Amém? Quem precisar de ajuda, 2 Coríntios capítulo 5. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abre lá a sua mensagem. Isso, lá no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, tá? Não é Coríntias não, hein? É Coríntios. Daqui a pouco você está procurando o Flamengo na Bíblia aí, amarrado. É Coríntios, amém? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Olha o que fala sobre fé nessa mensagem. Uma coisa que eu quero trazer para você aqui, né? Por que nós não podemos ter ausência de fé? Por que nós não podemos, nos enganar diante das coisas que acontecem diante da nossa vista? Olha o que vai dizer, 2 Coríntios 5, versículo 7. Vai dizer assim, ó: porque andamos, por quê, pessoal? Por fé, e não por quê? E não pela vista. A Bíblia está dizendo para mim e para você, a palavra de Deus está dizendo para mim e para você, que nós precisamos andar pela fé, e não é pela vista. O que é a pessoa que anda pela vista? Vamos lá. O povo lá de Israel estava andando no deserto. Eles andaram e não tinha água. E agora, como eles não estavam observando a água, como eles não estavam vendo a água, eles começaram a murmurar. Eles começaram a reclamar. O que eu compreendo com isso? Aquele povo estava andando por vista. Eles não estavam andando pela fé. Eles não estavam crendo que o nosso Deus poderia fazer. Eles não estavam acreditando que o nosso Deus poderia fazer. Cuidado com as murmurações. Cuidado com aquilo que você está fazendo, que você está reclamando. Ah, pastor, mas Deus não tem feito na minha casa. As suas orações, aquilo que você se coloca diante de Deus, é o que mantém a sua família de pé todo dia. Aquilo que você ora pela sua família, aquilo que você busca pela sua família, é o que mantém a sua família de pé todo dia. É o que sustenta o filho que é viciado, e o filho volta para casa ainda com vida. É a sua oração. O que sustenta a sua casa, o que sustenta o seu marido, é a sua oração. Quem já teve um período assim, pode falar, não precisa ficar com a irmã não. Quem já teve um período na vida que andou meio mole com Deus assim,
Quem já teve assim, né? Você não estava tão firme com Deus, aquela coisa, já se passou assim? Imagina só, nesse período que você começou a ficar meio mole, você parou de orar pelas pessoas, o que começou a acontecer na sua casa? As coisas começam a dificultar, sim ou não? Todos nós já passamos por esse processo. Todos nós já enfrentamos um período difícil na nossa vida. Tem época que você está na fé, não é assim? Glória a Deus, vamos para a igreja, aleluia. Se passar um vizinho, fala vizinho, ó, Deus é contigo, hein, vizinho. Glória a Deus, né? E aqui está na fé, irmão. Se o diabo falar algo para você, você fala assim: o que foi, diabo? Pode cair agora em nome de Jesus. Você está na fé, você está aí no Espírito. Tem época que parece que a pessoa está meio mole, né? Vizinho passou, vizinho, estou passando uma batalha aqui, é isso, aí não tem jeito não. Isso aí não vai dar jeito não, vizinho. Infelizmente, né? Essa água aí que você está buscando não vai ser não. Não vai ter mais de jeito nenhum. Esse negócio de água, você vai ter problema, vizinho. Então você vê que essa pessoa, ela está andando pela vista. Essa pessoa está andando pela vista. Faz assim, ó. Faz assim. Você está vendo alguma coisa? Sim ou não? Só você pôr uma carga aí, irmão. Você não está vendo nada, né? Mas você continua confiando em Deus, sim ou não? É assim que deve ser a sua vida. Por mais que você não enxergue o propósito que está acontecendo, por mais que você não veja, você precisa andar pela fé. Você precisa continuar lutando diante de Deus. Diga glória a Deus. Abre sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 11. Olha o que vai dizer lá em Hebreus. Você pode ir mais um pouco pertinho do Apocalipse agora. Você vai conseguir achar Hebreus rapidamente. Hebreus capítulo 11. Pode até ir no versículo 1 também, que fala sobre fé. Irmãos, essa palavra tocou no meu coração e é para você despertar no seu coração a vontade de começar a buscar mais pela sua família. Tem quarta-feira que a pessoa parece que vem, embora, né? Toda fé, quarta-feira minha família vai ser restaurada, a minha família vai ser salva em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Tem quarta-feira que parece que a gente está assim, né? Mas tem quarta-feira que parece que a pessoa chega assim. É ou não é, irmão? Tem dia que você parece que está meio mole, né? Tem dia que você chega cansado até no trabalho, né? Por exemplo, né? Quem trabalha e vem direto, tem quarta-feira que parece que a gente está cansado. Sim ou não, pessoal? Pastor, isso acontece com o senhor também, mas eu sou um eterno. Eu sou ser humano. Tem quarta-feira que eu chego mais cansado, né? As dificuldades foram maiores. Então, tem quarta-feira que eu vou chegar mais cansado. Só que aí, o que eu tenho que fazer? Eu preciso me trancar no escritório e eu preciso orar a Deus e voltar com o meu olho lá em cima. Você já viu alguma vez o pastor pregando assim para vocês? Irmãos, abre a sua Bíblia aí. Abre sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Você já viu alguma vez o pastor fazendo isso? Irmão, você não vai me ver fazendo isso. Você não vai me ver fazendo, mas de jeito nenhum. Eu posso estar cansado, né? Pode acontecer, pode ser o que for, irmão. Quando eu subir nesse altar aqui, é para eu poder suar a camisa para o meu Deus. É para eu poder dar um sangue aqui para o meu Deus. Eu posso estar passando qualquer coisa na minha vida, qualquer dificuldade, qualquer problema eu posso estar passando. Mas quando eu subo diante desse altar, é para mostrar que eu sou um pastor de fé, um pastor de Deus. E não é só em cima do altar não, tá, irmãos? Em qualquer lugar. Se você me encontrar na rua, eu estar falando com você: oi, irmão, tudo bem? Deus abençoe, né? Já disse, eu encontrei umas irmãs no mercado, né? E encontrei: ô pastor, ô mano, Deus abençoe, isso aqui. Ô pastor, eu sou sempre assim alegre, né? Eu falei: glória a Deus. Amém, Jesus. Entenda que você precisa cultivar essa fé em você. Não permita essa ausência de fé. Não permita isso. Olha para o seu irmão lá, dá um sorriso para ele. Isso. Mas dá um sorriso, está amarrado, misericórdia. Jesus amado. Olha o sorriso, ó. Olha o irmão do lado. Vou botar a mão na cabeça dele. Amém, Jesus? Tenha fé, irmão. Sabe por que as pessoas passam por problemas na vida e não conseguem vencer os problemas? Porque, assim, desculpa a brincadeira, mas às vezes quando parece que está chupando limão. Quem já chupou limão? Como é que é a cara? Né? Limão. Então entenda, irmão, coloca a sua fé para cima. Coloca a sua fé diante de Deus. Deixa Deus entrar na sua vida. Deixa Ele fazer morada. Nós não vivemos por vista, nós vivemos pela
Pela fé. É pela fé que nós vivemos. Amém, Jesus? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Vai dizer assim, ó. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que o quê, pessoal? Que se espera. Então você tem que esperar. Para de se desesperar. E mais. E a prova das coisas que não quer. Então nós andamos pela fé e não por. É isso que a Bíblia está falando com você hoje. Pastor, mas eu não estou vendo acontecendo. Continua na fé. Pastor, mas eu estou orando, parece que nada acontece. Continua na fé. E não é uma fé fraca, não. É fé forte, né? No Espírito Santo. Não é aquela fé, né, que está cambaleando, não. É fé firme, irmão. A rocha não tem esse negócio, não. A sua casa não é construída numa areia. A sua casa é construída onde? Na rocha. E quem é a rocha? É Jesus. A sua casa tem que estar fixa na rocha. Você precisa estar firme, diga glória a Deus. E mais aqui, ó. Olha o que vai dizer agora no versículo 6. Olha o que vai dizer. Ora, sem fé é o que, pessoal? É impossível o quê? Será que aquele povo lá, que estava lá no meio do deserto, será que eles estavam agradando a Deus? Será que quando aquele povo começou a perguntar, vem cá, Moisés, deixa eu te perguntar, esse Deus está no nosso meio ou não? Será que eles estavam agradando a Deus assim? Não. Eles estavam com ausência de fé. Eles estavam ali vivendo pela vista. Se tivesse água, glória a Deus, aleluia, né? Não era assim? Quando eles passaram pelo Mar Vermelho, você vê que eles estavam lá, começaram a fazer o quê? Começaram a dançar. Ei, nosso Deus é poderoso, aquela coisa toda, né? Começaram a se divertir, porque eles viram o que Deus fez. Mas logo à frente, você observa que eles começam a fraquejar na fé. Por quê? Porque não estavam vendo Deus fazendo. Enquanto Deus estava preparando algo grande para eles, eles não estavam observando. O que Deus manda fazer? Moisés, vai lá, pega o seu cajado lá, bate naquela rocha lá, e eu vou abençoar esse povo. E começou a sair água. Então eu não posso só ter fé quando eu vejo alguma coisa. Eu preciso ter fé mesmo sem ver. Eu preciso continuar mesmo sem ver. Pastor, está difícil para mim, pastor. Minha família não quer saber de mim, o meu marido não quer saber de mim, meu namorado, meu noivo, pastor, o meu filho não quer saber de mim, a minha filha não quer saber de mim, pastor, mas está difícil na minha casa. Prosperidade, pastor, só misericórdia na minha casa. Ainda assim, permaneça na fé. Se você parar de orar, se você parar de buscar Deus, as coisas começam a ficar pior. Tudo começa a dificultar mais. Volta lá para Êxodo 17. Para a gente poder terminar nossa mensagem. Êxodo capítulo 17. Tem uma coisa aqui que eu quero trazer para você, em nome de Jesus. Voltando à história lá do povo que estava no deserto com Moisés. Você vai observar, pessoal, voltando aí no versículo 7, tá? Capítulo 17, versículo 7. Êxodo 17, 7. Olha o que vai dizer a mensagem. Isso, só voltar lá em Êxodo, onde eu pedi você marcar. Versículo 7 vai dizer assim, ó. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque contentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Olha a incredulidade. Versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha, aonde, pessoal? Na minha mão. Olha para cá, pastor. Então você pode observar que o próprio Moisés, né, ele começa a falar assim para o próprio Josué: Josué, faz o seguinte, já que esse povo estava vindo contra nós, pessoal, o povo de Israel é povo de quem? De Deus. Os povos, né, que são amalequitas, de Amaleque, é o povo que não era de Deus, que era contra Deus. Então você vê um povo pelejando contra o povo de Deus, querendo guerra. Naquela época existia guerras, né? Então esse povo está querendo guerra contra o povo de Deus. Aquele povo já era um povo que estava ali fraco da fé, estava sofrendo, mas a água foi provida sobre a vida deles. E agora, quando esses povos tentam vir sobre a vida dele, você pode observar que o próprio Moisés fala assim: ó, faz o seguinte, Josué, você vai para a
batalha com esse povo, e eu vou subir lá naquele alto, naquele morro, eu vou levantar a minha vara de lá e eu vou estar orando diante desse povo. Eu vou estar fazendo a minha oração. Você quer um exemplo? Por exemplo, vem cá o Felipe. Vem cá, Felipe, Gabriel e Lucas. Vem cá vocês três. Olha o exemplo que eu vou mostrar para vocês, né? Vocês falam assim, pastor, sempre chamam os jovens, né? Para eles ilustrarem, vocês entenderem o que estava acontecendo ali. Para vocês compreenderem o que estava acontecendo ali. Sobe aqui. Isso. Olha o que vai acontecer. Pega esse suporte aí todo aí. Traz para cá. Olha como estava acontecendo. Vamos supor que o Gabriel é o Moisés, tá? Gabriel está aqui. Moisés. Ele era o Moisés. Quando aquele povo estava guerreando, lutando ali na frente, a batalha estava acontecendo, a luta estava acontecendo, o próprio Moisés, ele estava com a mão levantada. Levanta a mão, só uma mão. E a outra você escreve só com assim. O próprio Moisés estava com a mão levantada, exatamente assim. Fica aí, irmão. Ele estava com a mão levantada. E o povo começava a guerrear, o povo começava a lutar. E aquela guerra acontecendo, aquela batalha acontecendo. E o próprio Moisés está lá com a mão levantada. Firme na rocha, sim ou não? Está firme? Sim. Firme na rocha. Então ele está lá firme, e o próprio Moisés está lá, né? O povo está guerreando. Só que o povo de Israel, enquanto Moisés está com a mão levantada, o povo de Israel estava prevalecendo. Enquanto ele continuava com a mão levantada, o povo estava prevalecendo. Enquanto ele continuava com a mão, o povo estava prevalecendo. Mas vocês estão observando que o Gabriel já estava baixando a mão? Por que será? Quem sabe responder? Porque está o quê? Pesado. Está pesado, Gabriel? Sim? Irmão, você não vai largar isso não. Olha aí, ó. Segura aí, firme na rocha. Amém? Está pesado? Mas ele está firme. Enquanto Moisés estava assim, o povo de Israel estava prevalecendo. Agora, o Moisés está cansado. E está abaixando. Pode abaixar. Fala, graças a Deus. Ele está, não, irmão. Que isso? Só abaixar. Ele abaixou. Quando Moisés abaixava, o povo, os amalequitas, eles que começavam a prevalecer. Era isso que acontecia. Só que a Bíblia, fica aí, irmão. Só que a Bíblia vai relatar uma coisa importante, irmãos. Veja o que vai dizer no versículo 10. Vai dizer assim, ó. E fez versículo 10. E fez Josué como Moisés lhe disse, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Versículo 11. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, o que acontecia, pessoal? Israel o quê? Mas quando ele abaixava a sua mão, o que acontecia? Versículo 12 agora. Vai dizer assim, ó. Porém, as mãos de Moisés eram o que, pessoal? Está pesada a mão de Moisés. Tá. As mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra. Vamos supor que você tem uma pedra aí, tá? Tomaram uma pedra e a puseram onde, pessoal? Debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E quem ficava ali com ele? Arão e mais quem? E o sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro da onde? Do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol, o que, pessoal? Ajuda aqui, segura aqui, Lucas. Levanta, segura, filho. Levanta. Tá doendo agora? Não? Tá doendo? Não. Por quê? É por causa que eles estão me ajudando. Eles estão te ajudando. Você vê que eles estão agora sustentando a mão dele? Enquanto o próprio povo que estava ali ajudando, né? O próprio Arão, o próprio Ur, quando eles estavam ajudando Moisés, o que estava acontecendo na batalha com o povo de Israel? Eles estavam o quê? Prevalecendo. Aquele povo estava o quê? Prevalecendo. O povo de Deus estava prevalecendo. O povo do Senhor estava prevalecendo. Tudo isso por quê, pastor? Porque as mãos estavam levantadas. Mas Moisés está fazendo isso sozinho? Não? Tem ajuda aqui, sim ou não?
Sabe por que você vem à igreja e você não fica em casa? Porque você precisa da ajuda do pastor também. Se você achar que você pode ficar com a mão levantada, pode soltar. Levanta você. Se você achar que você pode ficar com a sua mão levantada sozinho dentro da sua casa, sabe o que vai acontecer uma hora? O povo amalequita vai prevalecer na sua casa. Você não entendeu, né? Se você tiver com a sua mão levantada sozinho e achar que a força está no seu braço, que você pode fazer sozinho, uma hora a sua mão vai pesar. E quando a sua mão abaixa, quem prevalece na sua casa é o povo amalequita, é o próprio Satanás. Quando você vem buscar a Deus na igreja, quando você vem buscar o Senhor, você tem uma cobertura espiritual. O seu pastor ora com você, a pastora, os obreiros, os apoios. Você tem uma cobertura espiritual, você não está sozinho. Tem pessoas que estão sustentando você. O próprio Deus, é Ele que é o pilar de tudo, é Ele que vai sustentar verdadeiramente. Entenda que o pastor é um apoio, né? Mas entenda que quem pode sustentar a sua vida é Deus. O pastor ele ajuda você. Foi uma pessoa escolhida por Deus para colocar em camarar, para poder abençoar a sua vida. Te ajudar só isso aqui, ó. Só isso aqui, ó. Só segurando sua mão. Mas quem sustenta, quem está lá no meio da batalha guerreando, é quem, pessoal? É Deus. É Deus que está no meio da batalha. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso, pastor? Não estou entendendo. Vou ser bem claro para você. Enquanto as suas mãos estiverem para a sua casa e você estiver orando pela sua família, Deus vai trazer a bênção sobre a sua família. O poder de Deus vai continuar prevalecendo sobre a tua casa. Mas quando você parar de fazer isso, os amalequitas começam a prevalecer dentro da sua casa. Os inimigos começam a prevalecer dentro da sua casa. Mas está repreendido em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus. Pastor, o que eu faço para esse Deus continuar sustentando a minha vida? Para que Ele possa prevalecer na minha família, pastor. O meu filho, pastor, está envolvido em drogas. A minha filha agora cismou que é menino. O meu filho agora cismou que é menina. Não estou atacando ninguém, pelo amor de Deus. É o que as escrituras dizem, tá? Mas entenda uma coisa, né? Se você está passando esse tipo de luta na sua casa, até na prosperidade, na sua família, passando problema dentro da sua própria casa, pastor, como que eu faço para reverter essa história? Levanta a mão os três. Levanta a mão. Levanta a mão. As duas mãos. Misericórdia. Pastor, o que eu faço para mudar a história da minha casa? Você tem que levantar as suas mãos. Você precisa continuar orando sobre a sua casa. Você precisa continuar buscando sobre a sua família. Pastor, como eu faço isso? Vem buscar a Senhor da quarta-feira. Vem buscar o Senhor da quarta-feira. Enquanto as suas mãos estiverem para o alto, Deus vai prevalecer sobre a sua casa e a sua família, e você vão ter vitória em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode aplaudir o Senhor bem forte que Ele merece, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Deu para entender sim ou não? É forte ou não é?